Bom dia, graça e paz. Jesus ressurreto é aquele que restaura a alegria. Estamos em João 16 e Deus vai falar conosco através de João 16. Deixe o seu joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. Jesus disse assim, nos primeiros versículos de João 16. Eu não lhes falei... versículo 1. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles vos expulsarão das sinagogas e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará, com isso está prestando culto a Deus. Você vai perceber que Jesus continua no mesmo discurso, é quinta-feira à noite, ele está num discurso desde João 13. E ele finalizou falando sobre o ódio das pessoas ou do mundo em relação a nós. Por que as pessoas vão nos odiar? Porque antes de tudo odeiam Jesus. Mas quando chega no versículo 5 ele diz, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu for, o Consolador virá para vocês. Mas se eu não for, eu o enviarei a vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, da justiça e do juízo. E nessa porção você percebe que Jesus disse, olha, eu vou ter que ir. Eu vou ser assassinado. Eu vou ter que ir para o Pai. Mas se eu for, o Espírito Santo vem. E ele tem uma obra a ser feita. Mas ele continua. Ele diz assim, em verdade, versículo 20, em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês vão ficar tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Eu diria que aqui está o ponto central da nossa oração de hoje. Jesus está dizendo, olha, eu vou ser assassinado, eu vou para o Pai e vocês vão ficar tristes. O mundo vai se alegrar muito, mas vocês vão ficar tristes. Ou seja, o meu assassinato vai gerar em vocês muita tristeza. Mas o mundo vai ficar muito feliz. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Ele diz assim, a tristeza de vocês vai se transformar em alegria. Versículo 21. A mulher, quando está para dar a luz, fica triste, porque chegou a hora. Mas depois de nascida criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria e ninguém poderá tirar a alegria de vocês. Vocês vão chorar por causa da crucificação, mas a ressurreição vai trazer alegria para vocês. Esse é o ponto de hoje. É o ponto. Depois Jesus vai dar palavras de despedida até no final do capítulo. Mas o ponto de hoje é: você precisa de uma experiência com Jesus ressurreto. Por quê? Porque a morte, as aflições do pecado, e a pior das aflições é a morte, traz muitas lágrimas para a gente. A morte é a consequência da rebelião no Éden. Mas a ressurreição traz alegria. Sabe, Jesus ter ressuscitado traz uma alegria que ninguém mais pode tirar. É como ele disse para os discípulos, vocês vão chorar. Mas quando eu ter com vocês outra vez, ele estava falando o seguinte, quinta-feira à noite, domingo da madrugada, o estado de tristeza de vocês vai mudar. Por quê? Porque a ressurreição faz isso. Pastor, qual que é o desafio de hoje? O desafio de hoje, eu me lembro que eu estava conversando com uma pessoa e eu disse assim para ela. Ela me trouxe muita angústia que ela estava vivendo. E
na hora que ela estava trazendo aquelas angústias todas, inúmeras, eu disse para ela: eu não tenho o que te aconselhar que não seja isso aqui que eu vou te dizer agora. Você precisa de uma experiência com Jesus ressuscitado, com Jesus ressurreto. Por quê? Porque todas essas aflições que você está me relatando foi da rebelião do Éden. Doenças, dores, frustrações, perseguições, medo. Tudo isso, a porta foi aberta lá no Éden. Mas a ressurreição muda o estado de humor de uma pessoa, muda o estado de espírito de uma pessoa. Por quê? Porque o Jesus ressurreto, quando a gente tem experiência com Ele, a esperança nos invade, a alegria transborda. Você precisa de uma experiência com Jesus ressurreto para que a sua alegria nunca mais seja arrancada de você. Vou orar agora. Senhor, o Senhor nos avisou que o mundo nos odiaria. O Senhor disse que deveria ir por causa do Espírito Santo que tinha que vir. E louvado seja o Senhor, porque o Espírito Santo habita no seu povo. E o Senhor deixou muito claro, os discípulos chorariam por causa do seu assassinato. Mas eles se alegrariam ao ver o Senhor ressuscitado. Eles chorariam na quinta-feira à noite, na sexta-feira e no sábado. Mas domingo pela manhã eles iriam se alegrar e ninguém mais poderia tirar a alegria deles. O Senhor disse para os discípulos que o lugar que o Senhor ia, eles não poderiam ir naquele momento, mas João 14, mas quando o Senhor voltasse, eles estariam com o Senhor, no lugar que o Senhor está. Jesus, eu peço aqui que essa sua ovelha, filhinho e filhinha do Senhor, tenha uma experiência com o Senhor, uma experiência com Jesus ressuscitado. As consequências do pecado arrancam muitas lágrimas dos nossos olhos, como aconteceu ali com os discípulos, há poucas horas antes do seu assassinato. Senhor, a ressurreição muda o estado de espírito. Eu peço que essa mulher tenha uma experiência com o Senhor. E o estado de espírito dela seja mudado. Ela já tem revelação das Escrituras. Concede experiência com Jesus ressurreto. Este homem, essa família, ministra a bênção do Senhor sobre este lar, sobre esta sua ovelha, esse seu filhinho, essa sua filhinha, em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Deixe seus pedidos no comentário, tá bom? O testemunho, resposta de oração, compartilha com quem você ama. Agora, compartilha agora. Não deixa para depois não, senão você esquece. E claro, primeira vez, se inscreva e deixe as notificações ativadas para você estar com a gente. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Graça e paz.